Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar com duas startups extraordinárias. Nós vamos conversar com o Léo Gandeman, do Linha Direta, o Léo do Linha Direta, e com Cláudio Rosa, do Nas Ondas. Perfeito. Dois vencedores do Desafio Core do Centro de Operações Rio. Vem com a gente. Cláudio, vamos falar sobre o que é o Nas Ondas, como é que funciona esse Desafio Core, como que o Core está preparado a cada momento, se inovando, implementando novas soluções e soluções que sejam realmente disruptivas, ou na forma de aplicação, ou na solução propriamente dita, mas que venha trazer soluções que ajude na mitigação de todas essas questões que uma cidade inteligente precisa no seu dia a dia, seja nos mais complexos ou nos pontos mais simples. Conta pra gente. Perfeito. Na realidade, toda a história começou nesse desafio com a gente tinha umas tarefas específicas, alguns alvos, missões, né? E o meu, que foi o terceiro, ele teve o objetivo de atender a população em situações de emergências urbanas, ou seja, elas são pessoas que estavam por uma enchente, por um deslizamento em situações de vulnerabilidade e precisavam de um auxílio sem a presença da internet. Por que isso? Porque uma das queixas comuns no processo é que no meio da chuva, no meio da tempestade e tudo mais, as linhas telefônicas caem. Isso, né? A gente já vê no nosso dia a dia, isso. Né? Opa, parou de comunicar, se para... Aí, por isso a gente optou para desenvolver usando protocolos abertos, globais e abertos. A gente usa o Long Range, conhecido como LoRa, né? Que é muito parecido com o Wi-Fi que todo mundo tem nas suas casas, porque ninguém precisa pagar nada por isso, nem a prefeitura, nem ninguém, é aberto. E que você consegue entregar soluções pequenas, portáteis, como, por exemplo, trouxe uma pequenininha aqui para vocês verem. Legal, bacana. Essa aqui é uma solução de um rastreador, né? Que eu vou depois botar uma anteninha para vocês verem. Mas para que ela serve? Para, por exemplo, essa aqui serve para dizer, por exemplo, que o Cláudio é um cadeirante, mora em Rio das Pedras, está chovendo muito, e tocou a sirene e ele precisa ser movido. Só que ele mora numa rua que não tem calçamento. Então, através de um botão que é semelhante a esse tipo de equipamento aqui, ele tem um rastreador e tem um botão do pânico, dizendo assim: centro de operações, por favor, preciso de auxílio para sair dessa situação de risco que eu estou agora, nesse momento. Né? Então, esse tipo de situação pode ser para um deslizamento ou, por exemplo, para um bombeiro, porque um bombeiro tem que entrar para trabalhar rastreado, porque ora ele está ajudando, mas ele pode sofrer um acidente ali dentro e precisar acionar o botão do pânico para dizer: olha, o bombeiro Cláudio está numa situação de risco porque ele acionou o botão do pânico. Então você sabe onde ele está, como é que ele está, o que ele está fazendo ali e todo o processo tem controle. Então isso serve para as situações de caos, essa tecnologia, mas serve também para as situações de administração do dia a dia. Por exemplo, onde está a ambulância? Onde está o carro da Defesa Civil? Eu preciso apagar aquele poste, eu preciso acender aquele poste, eu preciso controlar a sinalização de trânsito normal para ir, para voltar, tudo mais. Eu preciso saber se vai chover, porque essa tecnologia pode estar aplicada a uma estação meteorológica. Então, isso chama-se sensores atuadores. De uma maneira geral, esses sistemas são chamados sistemas embarcados, que um sistema embarcado pode ser uma caixinha dessa que ajuda uma pessoa, ou pode ser uma geladeira, pode ser... Ou seja, todo um sistema que você coloca dentro de uma caixinha. Uma Internet of IoT. Things. Isso. Aliás, a minha visão sobre IoT é uma coisa engraçada. Alguém inventou esse termo de internet das coisas, mas a internet é a última coisa que normalmente você acaba colocando nesse processo. Sim. Por quê? O I, eu diria assim, substitui a internet por inteligência das coisas. Bacana. Porque o valor da solução está na inteligência que você embarca dentro dela, entendeu? É isso. Que bacana, que bacana. Léo, explica pra gente aí qual é a sua pegada, como é que você está contribuindo. A gente fala muito de empresas de impacto e temos aqui tido várias conversas em olhar para o business e pensar qual é o impacto que eu estou gerando para a sociedade. É lógico que você é um empresário,
E se não tiver o equilíbrio financeiro, você sai desse jogo. Você fala, então não tem graça, então não funciona. Precisa ter lucro. Mas esse lucro que eu tenho, essa minha operação gera um impacto positivo na sociedade? Eu estou melhorando como cidadão e contribuindo no meu espectro? Você está? Bom, contribuindo a gente está em muito, né? A gente começou o Linha Direta na época da falência do Estado do Rio de Janeiro, quando teve a intervenção militar, né, do Exército aqui no Rio de Janeiro, porque estava tendo muitos assaltos onde eu morava, e eu queria proteger a minha família. E logo depois, isso deu muito certo, e aí logo depois veio a pandemia, né? Logo depois, um tempo depois veio a pandemia. E o secretário de Segurança na época me chamou e falou que queria fazer que o Linha Direta poderia ser muito útil para a violência contra a mulher. Então a gente se voltou muito para a violência contra a mulher. No período da pandemia, a gente teve 5.000 chamados para a violência contra a mulher. Ou seja, a gente é totalmente social, totalmente fazendo bem pela sociedade. E é muito, muito difícil você ver qualquer pessoa fazendo alguma coisa, até um homem fazendo alguma coisa pela violência contra a violência contra a mulher, né? Porque isso tem que acabar. Uhum. Enfim, e aí eu participei do Desafio Core, que era exatamente a comunicação de alertas emergenciais para situações de risco, né? E a gente já tinha a solução totalmente pronta. A nossa solução já era pronta. A gente só adaptou para situações de risco. Então, hoje, a gente é um canal de comunicação que qualquer pessoa pode ter no seu celular e que ele simplesmente aperta um botão, eu já te geolocalizo onde você está, inclusive a altura. Eu sou o único aplicativo do mundo que faz o vídeo ao vivo com gravação ao mesmo tempo. Por que a gente só permite o vídeo ao vivo? Porque o Centro de Operações Rio, ele pediu que não... Ele tem muito problema de alerta falso, assim como a polícia tinha muito problema de alerta falso. Então o cara subia uma imagem, ou subia um vídeo, ou subia alguma coisa, e dizia que aquilo estava acontecendo na hora. A gente não permite, a gente é o único aplicativo do mundo que faz isso. Não obstante disso, a gente também já pode avisar pessoas próximas a você que podem te dar um auxílio imediato, porque o mundo se tornou muito colaborativo, né? Assim, desde que a gente viu, sei lá, a gente teve a revolução da internet nos anos 2000, depois a gente veio o Uber e etc, essas internet, Facebook, ficou tudo colaborativo. Então a gente se tornou uma central de segurança colaborativa entre cidadãos, poder público, privado e etc. Então a gente é uma solução hoje que já está embarcada em todos os celulares, já é embarcada no Centro de Operações Rio, já estamos em vários condomínios, inclusive, também, porque condomínio acontece alguns acidentes, ou acontece alguma coisa nesse sentido, e a gente é a única solução que faz o que a gente faz da maneira que a gente faz. Não obstante disso, a gente ganhou prêmio no Web Summit Rio e no Web Summit Portugal como startup disruptiva. E a Apple, né, quem tem telefone Apple sabe que a Apple não permite que você feche o aplicativo automaticamente. Você tem que jogar ele para cima ou você tem que apertar um xizinho para ele se fechar. A gente passou pelo board da Apple e é o único aplicativo no mundo que a Apple concedeu a licença de se fechar automaticamente. E aí vem para o caso de violência contra a mulher, que se o autor da violência pega o seu celular, ele não saiba que você acionou um alerta e não cometa um feminicídio. Ah, que legal isso, hein? E melhor ainda, só para completar, a gente ainda tem uma questão que hoje é muito importante para todas as cidades, todos os municípios, e a gente tem um mini centro de operações para qualquer cidade. Então hoje eu tenho qualquer coisa com o apoio da população, com o apoio da Defesa Civil, com o apoio a gente monta um centro de operações com um custo... Eu não vou nem falar baixo, que é irrisório o custo, entendeu? Para qualquer cidade, em qualquer lugar que você queira ter esse centro de operações. E a gente salva vidas, literalmente, entendeu? Então a gente é colaborativo, a gente salva vidas, a gente é social, e a gente tem, melhor ainda, sabe o que eu acho que é muito importante? E aí a gente pode até entrar um pouco nas tragédias que tiveram no Rio de Janeiro e nas tragédias que está tendo hoje no Rio Grande do Sul, que é uma lástima, mas é um banco de dados. Porque a gente não tem dados do passado. Ah, você forma um data lake com essa história. Eu faço o data lake total de tudo que está acontecendo em todos os lugares exatos. Então você vai saber que na rua X, no número tal, tem um bueiro que está entupindo todos os dias. Então você começa a ter um banco de dados... Para o gestor da cidade isso é fundamental. É fundamental. E não é só isso. É para você deixar, para os próximos gestores, você deixar um legado, né? Assim, não é só para o governante que está lá, que eu acho que é muito importante, porque ele dá algo para a população.
ele dá uma arma para a população contribuir com aquela cidade dele, com aquele estado dele, com aquele, enfim, com aquele bairro dele. Então, acho que é super importante a gente falar sobre isso, que a gente é extremamente colaborativo também. E também ter esse banco de dados. Então, quer dizer que o mecanismo, a estrutura, ela está pronta para ser aplicada. Você sabe, a gente está pensando muito, Cláudio, Sim. como é que a gente colabora com o Rio Grande do Sul, e já vou convocar vocês dois. É bom convocar assim no ar, né? Porque... E é ótimo poder ajudar. Acho que se você tem uma solução, eu acho que o maior intuito foi exatamente esse. Quando a gente entrou no centro de operações, a gente disse assim, de que maneira eu posso ajudar? E com custo que seja viável, Sustentável para todos, sustentável. Né? Não só para o governo, para a gente, para todo mundo. Né? Você sabe que o Francis Bogossian, que é um amigo e um engenheiro de primeiríssima, falou... A gente estava aqui conversando e ele disse, mas Ricardo, a prevenção chega a custar 2% da reparação. Isso. É isso mesmo. E aí... Para as coisas materiais, porque as vidas não têm preço. Essa não tem preço, essa não precisa entrar na conta. Quer dizer, não é que não precise, ela não tem como você tangibilizar. Isso. Mas... E aí eu lembrei a ele a questão da saúde. Sim. Quer dizer... 2% quando você olha só pelo lado da engenharia. Se você considerar que essas pessoas que lá no sul estão e começam a se contaminar com dengue, com H1N1, com bolo de patógenos que são causados por essa condição atual, talvez essa conta chegue a 0,5%, a menos de 0,5% do que é a obra que precisa ser feita. Sim. E o que a gente está querendo, o que nós estamos buscando, e é um motivo também de vocês estarem aqui, é da gente dar visibilidade, porque na América acontece diferente nessa questão da visibilidade, das possibilidades. Uhum. Esse canal, dessa entidade que se renova a cada momento, que é a Associação Comercial, esse ano faz 215 anos, Sim. Estamos levando essa informação que viabiliza também a gente, através da engenharia, você, engenheiro mecânico, salvar vidas. Sim. Salvar vidas. Então, assim, eu fico feliz, eu vou pedir ao Leonardo que, na sequência aqui, faça uma demonstração do seu aplicativo, como é que funciona, e você também, Cláudio, para que as pessoas consigam visualizar como que isso pode somar no processo deles, Sim. até numa propriedade rural, né? Sim. Qualquer coisa. Como é que a gente vai mensurar as perdas que tiveram ou que haverão da produção de arroz lá do Rio Grande do Sul, um importante produtor de arroz? Isso vai afetar o país inteiro. O que nós queremos é mitigar essa história. E o exemplo, eu me lembro há muito tempo, na primeira apresentação do COR que nós tivemos, o prefeito de Nova York entrou online com Eduardo Paes. Aquilo ali foi um marco para nós, sociedade brasileira, de um modelo que tem dado muito certo. Uhum. Tem muito a caminhar? Definitivamente tem muito. Quanto mais você sabe, mais distante você se entende do total conhecimento. Então, nós sabemos que tem muito mais a caminhar pela frente e acho que esses desafios vêm de encontro a essa questão. Sim. O que mais que pode ser criado? Olha, nós temos aqui um desafio. Opa, Cláudio, seu produto super interessa para quem já tem uma experiência de mais de 10 anos de operação, que está pronto. Se Porto Alegre quisesse, uma cidade do Rio Grande do Sul quiser, já está experimentado. Cláudio, vem para cá, me diz como é que funciona, como é que faz Você imagina, essa comunicação por LoRa. Sim. Você imagina esses data lakes que vocês falaram, se você tivesse o data lake da administração da cidade, porque na realidade a partir do momento que você coleta dados sobre o funcionamento da cidade, você pode dizer assim, aqui queima mais lâmpadas, ali alaga mais, ali faz isso. Então você começa, a partir do momento que você mede, eu costumo brincar que eu digo assim, eu sou muito pouco inteligente porque eu só sei medir, não sei adivinhar, né? Então eu não sei fazer predições miraculosas, não. A partir de processos tangíveis, ou seja, dos quais você tem informação, porque você não tira uma foto e diz, isso aqui é o normal. Não, aquilo é o que está acontecendo naquele momento. Mas definir o que é normal é uma curva, que você tem um comportamento, e vê assim, bom, eu posso até não gostar desses números, mas esse é o meu normal.
que a gente tem que fazer para botar esse normal, um normal bom, né? Mas você só consegue isso depois que você tem informação sobre o funcionamento de uma cidade. Da parte social, da parte econômica, da parte de manutenção, de absolutamente tudo. E você reduz os custos. Sim, com certeza. Você reduz muitos custos. Você Então trabalha você na pode prevenção. trazer Trabalha na prevenção. a população e dar um benefício para a população, porque você vai reduzir tanto o custo da manutenção da cidade e dos desastres e etc. Você pode dar benefício. Olha, quem usar e informar sobre isso vai ter um desconto de X% no IPTU, vai ter um desconto de X% no IPVA, vai ter um desconto de tantos por cento. Você vai gerar muito mais, vai reduzir muito mais os gastos do que você vai pagar para a população. Sim. Então, assim, você vai ficar sobrando. Uma sociedade colaborativa, né? Isso. Uma das coisas que eu tinha conversado com o prefeito à época já, e ele rapidinho, conversa com o Pedro Paulo, conversa com o Guaraná, vamos tentar fazer isso funcionar e conectar no COR. Acho que hoje está pronto, demorou um pouquinho, mas acho que está pronto, de você usar as câmeras da iniciativa privada para conectar no COR. Opa, quem é que pagou por essa câmera? Fui eu, na minha empresa. Quem mantém essa câmera sou eu. Menos custo para a prefeitura. Não é só isso. Eu ainda posso fazer. E eu vou falar de novo do linha direta. Muitas vezes você não quer ficar mandando o que está acontecendo toda hora. Mas na hora do acontecimento você quer mandar. A gente consegue, com linha direta, linkar a câmera do local que está e passar para ele do que está acontecendo na hora, avisando ele com uma sirene. Então, assim, às vezes você não quer ficar mandando o que está acontecendo, porque pode, enfim, abrir a câmera, não quero ficar abrindo câmera e etc, por causa da LGPD, por causa da, não quero ficar quem está passando, quem não está passando e etc. Não, mas se acontecer alguma coisa, a gente aperta o botão, eu já limpo as câmeras daquela localização e aí sim eu mando para o COR. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, a gente vai botar aqui a sua apresentação, que eu acho que é bastante importante para dar visibilidade. Você que está nos assistindo, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho, vem para esse jogo de quem quer transformar o nosso cenário de Brasil, porque isso vai gerar condições favoráveis para todos nós, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, continua conosco.